Bom dia, amigos do Grupo de Oração Ismael. Hoje vamos dar sequência à nossa série sobre o Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças. E nós vamos falar hoje sobre a segunda bem-aventurança, que justamente diz respeito a bem-aventurados os que choram. Então, aproveitando o tema, nós vamos fazer a oração de hoje voltada para aqueles que estão sofrendo grandes dores. Grandes provações, sejam individuais, sejam coletivas. Porque a gente vai associar esse público-alvo justamente com a bem-aventurança que estamos estudando. Vamos dar início então para a gente poder analisar um pouquinho sobre o significado dessa frase do Cristo. Vamos lá? Então está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4. Jesus disse: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos iniciar então a explicação aqui com Kardec. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, à origem dos males que os torturam, e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então o que o Kardec está dizendo para nós aqui? Que os nossos males, as nossas dores, todas são consequências da lei de causa e efeito. Tanto é que nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, ele divide os comentários sobre bem-aventurados os aflitos. Ele considera várias frases. Ele considera várias frases do Sermão da Montanha como sendo um grupo só dos aflitos. Ele comenta sobre as passagens, sobre as causas atuais e causas anteriores das aflições, considerando ambas como consequências do nosso comportamento, seja no comportamento na vida atual, que são as causas atuais, seja no comportamento nas vidas passadas, que seriam as causas anteriores. Então, de um modo ou de outro, sempre é consequência de erros cometidos no passado, a aplicação da lei de causa e efeito. E aí ele explica que a gente não deve culpar a ninguém sobre o nosso estado de dor, de aflição, de sofrimento, a não ser a nós mesmos. Bom, vamos prosseguir aqui então para ver como que a análise continua. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expurgindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia de sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então aqui a gente já começa a entender por que o Cristo falou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque consoante a lição de Kardec aí, se a pessoa sabe aceitar a situação de prova ou de expiação, sofrimento de uma forma geral, sem se lastimar, de forma resignada, as faltas vão sendo apagadas e purificadas, conforme a expressão que ele mesmo usou. Então é por isso que aquele que chora vai ser consolado. Porque se não for um choro de revolta, se não for um choro de inconformismo, mas sim um choro sincero, um choro de quem sabe que errou, mas que a situação vai mudar, que deposita a fé em Deus, aí que virá a consolação. Então é exatamente esse o sentido. Quando se está no estado de sofrimento, é o efeito que vem apagar a causa daquela situação. Como diz o Pietro Baldi, a dor é autofágica, ou seja, a dor ela mesma se elimina. Porque a partir do momento que a gente vive o processo da dor de uma forma correta, a própria dor vai deixar de existir por não ter mais finalidade. Uma vez que a gente não insiste mais no erro que a causou, ela não vai prosseguir. Por isso que são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sofrimento como uma via, como um instrumento de ascensão espiritual e de progresso.
Prosseguindo aqui, agora com Emmanuel no livro Ceifa de Luz. Vai no mesmo sentido do que a gente já comentou até aqui. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, que é Jesus, né? Ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante dos serviços aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Ou seja, nem o próprio Cristo foi livre do sofrimento. E no caso dele é uma situação diferente, né? Não é um sofrimento expiatório decorrente de erro do passado. Foi um sofrimento voluntário por amor à humanidade. De maneira que ele se afligiu, de maneira que ele passou por várias situações, mas que foram importantes para nos dar um exemplo. E nós, na condição de cristãos, temos que nos espelhar sempre em Jesus, quando estivermos passando por provações difíceis, para entender que ele não tinha nem necessidade de passar por isso e passou. Então cabe a nós suportar com resignação tudo aquilo que a providência divina estiver fazendo com que aconteça em nossas vidas, porque isso nada mais é do que consequência da aplicação automática da lei de Deus como meio de nos purificarmos e de crescermos. Seguindo aqui, ainda com Emmanuel, agora no livro da Esperança. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido, ou seja, no esquecimento, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Essa lição é importante porque nos mostra como devemos nos portar diante das provações que estamos vivenciando, né, como Kardec comentou antes, através da resignação, e também como devemos nos comportar diante das aflições de terceiros, né? Em vez da gente reforçar o sentimento de vitimismo, em vez de reforçarmos a revolta, o desalento, a gente incentiva a paz e a esperança. Porque é justamente passando essa ideia aí de crescimento espiritual que vai ser possível um crescimento também daqueles que estão em contato conosco, né, em situações difíceis. E nós sabemos que é importante essa atuação nossa em termos práticos também, né, de conversa, de diálogo, de auxílio prático da forma como pudermos fazer, assim como no nossos processos de orações, né? Por isso que nós vamos fazer as orações voltadas para esse público-alvo, já que diante de tantas aflições no mundo, decorrente da fome, pobreza, a pandemia de coronavírus, várias situações aí aflitivas, essa frase, essa bem-aventurança vem bem a calhar e a nossa oração em favor desse público-alvo também, né? Para que a gente possa levar um pouquinho de alívio por meio da prece no dia de hoje e ao longo de nossa vida da forma como nos for oportunizado fazer, né? Em termos práticos, aquilo que a gente puder. Vamos lá então, finalizando no último slide. Aqui com Pietro Baldi, na Lei de Deus capítulo 15, lembrando que ele faz o Sermão da Montanha adaptado à nossa realidade, né? Como que a gente vive e de que forma, através da nossa própria maneira equivocada, né? Do nosso próprio atraso moral, como que ele concorre para o nosso crescimento, né? Em relação a essa bem-aventurança, ele diz assim: bem-aventurados que gozam demais, só pensando em si e para além dos limites razoáveis, porque terão de sofrer necessidade e abandono, até aprender a regra da justa medida e do amor ao próximo. E então serão consolados. Percebam então que é a mesma ideia, né? O erro que gera a dor por nossa própria culpa, e a partir daí a dor, se bem vivenciada, ela leva ao processo de superação da falta, né? E a partir daí um crescimento que gera a consolação, né? Os que choram serão consolados. Pessoal, então é isso. Vamos todos já nos preparar para a nossa oração de hoje às 11 horas. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até lá!